Isso é algo muito interessante que é feito na ciência, que a gente muitas vezes utiliza fenômenos que acontecem naturalmente e faz modificações para aplicar ao nosso favor dentro da pesquisa ou realmente para o desenvolvimento de algo que vá para pacientes. No caso dos vetores virais, a gente utiliza um vírus modificado para ele ser mais seguro, removendo partes relacionadas à sua infecção, só mantendo a parte necessária para que ele possa entrar em contato com uma célula e entrar dentro dela. Então, ele integra seu material genético no material dessa célula e você consegue levar a expressão de, por exemplo, uma proteína de interesse. Você consegue fazer com que essa célula tenha algo que ela não tinha antes, por exemplo, como no caso do meu projeto, que a gente modifica a célula para expressar um receptor que vai identificar as células tumorais. Então, com os vetores virais, você consegue fazer diversos tipos de modificações nas suas células. Para a escolha de vírus, é muito importante considerar a célula que você está modificando, porque precisa ser um vírus que tenha uma capacidade boa de interação com essa célula para infectá-la, para entrar nessa célula. Então, várias coisas podem ser consideradas, como um vírus que permita uma expressão boa dessa modificação, e que, inclusive, como eu comentei, esses vírus são modificados para serem mais seguros, para que uma vez que eles entram numa célula, eles não se replicam mais, eles não se multiplicam mais. Então, são muito importantes essas modificações para a segurança também. Então, uma vez que a gente vai utilizar eles vão infectar a célula-alvo, e porém eles não vão continuar se replicando, porque é feitas modificações para isso não acontecer. A grosso modo, é pego o vírus, tirado alguns pedaços para garantir que só aquilo que você quer que ele faça de alteração na célula, ele faça sem sobreviver depois. Isso pode ser feito em laboratório, porém, hoje em dia já é comercializado, é algo utilizado há muitos anos, então, geralmente, a forma que a gente utiliza é de já comprar esses vírus prontos, e, geralmente, o que a gente vai daí realizar no laboratório de modificação é em relação ao que a gente quer inserir de material genético específico. A gente pode fazer, por exemplo, o sequenciamento das células, em que a gente vai identificar esse material genético que a gente inseriu na célula. E também, dependendo do que a gente quer que ela expresse, a gente pode fazer a identificação, por exemplo, da proteína que eu inseri nessa célula. No meu caso, a gente usa células do nosso sistema de defesa para modificar elas com esse material genético de interesse, porque a gente quer que elas sejam mais capazes de reconhecer células tumorais e fazer a sua eliminação. A ideia dessa modificação seria fazer com que essas células tenham uma capacidade melhor de identificar as células tumorais e fazer a sua eliminação. Porque as células do nosso sistema de defesa, elas têm naturalmente uma função de eliminar células que estejam com alguma infecção, por exemplo, de vírus ou com alguma alteração que ela deveria ser eliminada. E então, e muitas vezes no câncer, as nossas células de defesa não conseguem enxergar o câncer como uma ameaça, porque elas são células do próprio indivíduo. Então, com o vetor viral, eu faço uma modificação para que essa célula aprenda a olhar ali para aquela célula tumoral e ver, essa célula é a quem eu devo eliminar. Então, já entramos aqui na sua técnica, né? Então, seria algo como usar a capacidade do nosso sistema imune, que já é de erradicar bactérias, vírus e até mesmo células que já estão aí no final do seu ciclo de vida, ensinar para ele que o tumor deve ser eliminado, usar essa característica do nosso corpo a esse favor.